BBB 22 está cada vez mais perto do fim. E não tem jeito, precisamos conversar sobre alguns dos muitos erros que a Globo cometeu no BBB 22. E em pensar que algum tempo atrás, pouquíssimo tempo mesmo, eu usava o BBB como exemplo. A cereja do bolo de qualquer reality são os participantes. E dando um raio-x em todos dessa edição, logo fica claro que o time do Boninho errou ao selecionar e também ao desmentir alguns participantes na seleção. E olha que no ano passado a Thaís já tinha ligado esse alerta, hein? Mas isso não é culpa só da Globo. Acontece que mais do que nunca o BBB virou um mercado, onde independente de vencer ou não, só a exposição é capaz de transformar qualquer pessoa em celebridade. E ganhar dinheiro só pelo fato de ser um ex-BBB com seguidores. Ou seja, aquela famosa história de demanda gerando oferta. Sendo assim, as pessoas estão investindo cada vez mais para conseguir passar na seleção. E para passar vale tudo, né? Até mentir. Ou seja, os processos de seleção, que eram eficientes há 20, 15, 10 anos atrás, já não são tão eficientes agora. Pois as pessoas já encontraram forma de burlar o sistema. E já passou da hora da Globo aprimorar o processo de seleção. Se essa treta toda acontece com os pipocas que se inscrevem, imagine com um camarote que são literalmente convidados e que muitas vezes financeiramente nem precisam do prêmio. E aí entram algumas perguntas. Como selecionar pipocas interessantes de verdade e não só mais um personagem em busca de seguidores? A outra questão é sobre o camarote. Será que ainda vale a pena investir em famosos que em 2020 se mostrou a solução, só que agora gera mais efeitos colaterais do que a solução em si? Fica o questionamento, né? Outro ponto é a produção e a direção do programa, que mesmo sabendo que alguns participantes tinham a vontade de transformar o programa em BBB do Amor, não criaram dinâmicas para tirar o povo da zona de conforto. E acabou faltando pouco pro BBB 22 não virar o 19, que assim como esse foi aos trancos e barrancos. Mas em 2022 o Boninho ainda deu sorte porque tinha alguns poucos participantes que davam destaque à edição e também ao jogo. O que mais me impressiona é que tem gente que não concorda com o flop do programa em 2022 agora, esse que tá pra acabar. É só pegar o número de votos dos últimos paredões. E olha que existem conversas de que a Globo tá tirando travas para aceitar todo e qualquer tipo de votos, como por exemplo os votos feitos em massa e por bots. E mesmo assim os números estão indo de mal a pior. Sobre a audiência eu nem vou falar, né? Porque tá todo mundo cansado de saber que em algumas ocasiões Pantanal entrega com mais. Voltando para a direção do programa, a sensação foi que os caras não estavam nem aí. E até as ideias que a internet propôs foram executadas sempre da pior forma possível. A produção também merece ser mencionada por erros, a maioria simples, mas que eram inexistentes nas outras edições. E falando de coisa ruim, e as entrevistas da Rafa Kalimann, hein? Sendo sincero, eu cheguei a achar que a Rafa derrapou lá no começo, mas que depois pegou no tranco e estava indo bem. Até que chegou ali na quarta eliminação e eu achei que ela estava mandando bem demais. Mas logo depois, conforme o interesse de todo mundo foi diminuindo, principalmente naquela fase do BBB do Amor, a sensação que eu fui tendo era que a Rafa simplesmente parou de assistir o programa. Porque ela sempre pedia o contexto de algumas coisas de que quem assiste o pay-per-view sabia do que se tratava, e ela ficava moscando lá, tipo, você pode explicar? Outra coisa que deu a impressão de que ela não assistia foi em inúmeras vezes que ela recorreu ao ponto para tirar dúvidas sobre o jogo. Fala sério, se você é responsável por fazer a primeira entrevista com quem acabou de ser eliminado, o mínimo que você tem que fazer é assistir o programa. Eu sei que pode ser difícil, chato, cansativo, porque quase sempre não acontecia nada. Mas tem que assistir. Inclusive o Thiago Leifert era um exemplo disso. Assistia o tempo todo, inclusive com a bebê recém-nascida. O Tadeu já demonstrou que também vê o pay-per-view o tempo todo. Mas por que a Rafa não? Isso quando a Kalimann não tinha dúvidas até de coisas que estavam prestes a acontecer no seu próprio programa. Sem falar da falta de sensibilidade, quando ela chegou ao ponto de comentar o acidente do Rodrigo
com a pessoa que foi eliminada nem saber do que se tratava. Na minha opinião, independente do eliminado, a notícia deveria ser dada por alguém especialista, sei lá, um psicólogo, mas pelo visto não foi o que aconteceu. Eu entendo a necessidade de preparar alguém para substituir a Ana Clara, que obviamente tem conquistado cada vez mais espaço dentro da Globo. Mas fala sério, não tinha ninguém melhor preparado? Podia ser até um jornalista de entretenimento, tipo a Tati Machado, que tá mandando muito bem. Na minha opinião, tem espaço para Kálima na rede BBB, mas em outro projeto, né? É até no mínimo estranho saber que colocaram ela no principal produto web derivado do programa. Eu sei que a Rafa tem se preparado para atuar na TV, mas isso tudo para estar na frente de um projeto tão importante nem sempre é suficiente. Às vezes é preciso coisas que só a experiência é capaz de trazer. Como por exemplo, jogo de cintura. Agora eu tava pronto para dizer que a Rafa foi capaz de fazer o bate-papo com o eliminado perder repercussão. Mas parei para pensar e isso também pode ser culpa do elenco dessa edição. Aliás, o programa inteiro, né? Se não tem interesse no programa, como é que vai ter interesse na entrevista com o eliminado? Saindo da Rafa para Calabresa, eu acompanho o trabalho dela desde a MTV. E diferente da Rafa, a Dani tem uma experiência gigante na sua área de atuação, que é o humor. Mas o primeiro erro da direção e dos roteiristas foi manter o quadro na mesma pegada em que o Portugal fazia. E é óbvio que isso ia causar estranhamento. É como se colocasse o Ari Toledo para fazer o stand-up do Thiago Ventura. Não faz sentido. Ou vai me dizer que você já viu o Ari trocando as piadas de Joãozinho por piadas de Tabuão. Por outro lado, a Calabresa é uma ótima imitadora. E aos poucos isso foi entrando no CAT. O que foi amenizando o estranhamento, mas ainda assim existem pequenos ajustes a ser feitos no quadro, e eu acredito que pro ano que vem eles resolvam isso. Quer dizer, eu espero, né? Não só acredito, espero. Outro erro do BBB 22 são as propagandas. A cada edição a Globo tem descoberto novas formas de publicidade. Em outras palavras, isso tem significado colocar propaganda em todo e qualquer lugar possível. Isso acabou trazendo situações... Cara, não tem outra palavra para definir isso. Situações chatas, com provas que duram horas até na TV aberta, e não precisa ser de resistência não, viu? Fazendo uma espécie de anti-marketing, atrelando o tédio à marca exposta na prova. Ou atrelando a rotina, como por exemplo o mercado e almoço. E esse é um problema que é quase impossível de se resolver, porque o BBB se tornou a maior vitrine da TV brasileira. E o patrocinador não quer saber se a exposição está sendo feita de maneira criativa, porque mesmo sem esforço, só de usar a vitrine que o BBB é, as vendas vão, lá em cima. E aí entra aquela história, né? Pra que mexer no que já dá resultado, né? Eu podia ficar aqui tipo podcast, falando por hora sobre os demais erros, mas eu não tenho esse tempo todo, né? Pro ano que vem, eu torço que os problemas do maior programa da TV brasileira sejam resolvidos, ou que tenham a ver com conteúdo, com entretenimento. Mas será que é pedir muito? Obrigado pela companhia.